As pinturas rupestres de Monte Alegre são enigmas que marcam majestosamente os paredões de rocha arenito e têm despertado um conjunto de interpretações e significados historicamente construídos. Como e quando foram feitas? O que elas significam? O que pensam os moradores das proximidades sobre essas pinturas? O que a ciência arqueológica apresenta a seu respeito? Como poderemos contribuir para conservá-las? Com essas questões em mente, iniciaremos agora a nossa viagem às pinturas rupestres de Monte Alegre. Monte Alegre, município localizado na Amazônia brasileira, na região noroeste do estado do Pará, com uma área de 21.703 km², faz limites com os municípios de Almerim, Prainha, Santarém e Alenquer. Situado na margem esquerda do rio Gurupatuba, que é um afluente do rio Amazonas, pela margem esquerda, e a distância em linha reta até Belém, capital do Pará, é de 631 km. Segundo o censo de 2009, a população é estimada em 63.941 habitantes. A história do município de Monte Alegre e região está sendo reescrita a partir de cada nova descoberta histórica e arqueológica. O historiador Arthur César Ferreira Reis já preconizava a respeito da longa dimensão do tempo da ocupação humana em Monte Alegre. Sua história mede-se por uma outra extensão que não podemos definir, porque é anterior a esta e se perde no fundo de uma época onde até os historiadores ainda não puderam chegar. Esse historiador já apontava o vazio e a necessidade de pesquisas sobre a região no que se refere ao campo da história e pré-história amazônica, apresentando-se com grande destaque na presença humana. A chegada do homem no continente americano é objeto de muitas pesquisas e controvérsias no meio científico. Nesse contexto, vestígios arqueológicos encontrados na Caverna da Pedra Pintada, numa pesquisa liderada pela arqueóloga norte-americana Anna Roosevelt, apresentaram datações de aproximadamente 11.200 anos. Essa descoberta despertou novas perguntas e repercutiu diretamente em algumas teorias que tentam explicar a presença do homem na América, como a teoria transoceânica e a teoria da travessia através do Estreito de Bering. Nessas duas teorias, a chegada do homem à América era demarcada entre 10 e 12 mil anos. Bom, atualmente, a teoria mais aceita é a de que houve um processo de migração através do Estreito de Bering, vindo lá do norte, de populações asiáticas que, através da região, que ficou conhecida como o Corredor Livre de Gelo, mais ou menos aí num período entre 15 a 30 mil anos, se deslocaram em direção ao continente americano e acabaram sendo responsáveis pela ocupação de toda essa área que hoje nós chamamos de Américas. Há um volume grande de controvérsias sobre se essa migração foi feita apenas uma única vez ou se houveram várias ondas migratórias. Isso ainda é um assunto de intensos debates entre os pesquisadores. Mas o fato é que, do ponto de vista científico, se reconhece hoje, sem nenhuma dúvida, de que as populações ameríndias, as populações que nós conhecemos hoje como sendo indígenas americanos, têm uma ancestralidade na região do leste da Ásia. Os vestígios encontrados na Caverna da Pedra Pintada, no mínimo, apontam para essa região como possível local ou rota das primeiras civilizações da Amazônia, se não da América. Por isso, Monte Alegre ganha destaque entre pesquisadores e pessoas que se interessam pela pré-história americana e amazônica. As
As primeiras expedições europeias ao vale da região amazônica iniciaram-se décadas após o primeiro contato com os habitantes no novo continente. É provável que muitos aventureiros de diferentes regiões europeias tenham navegado nos rios da região. No entanto, o primeiro desbravador ibérico a adentrar a floresta através do Mar Dulce, que se tem registro, foi o espanhol Francisco Orellana, em 1540. Essa viagem deu origem a muitas lendas, como a tribo das Índias e Camiabas, ou Amazonas, que deu nome à região, ao principal rio e ao maior estado, o Amazonas. Onde hoje está a região de Monte Alegre, essa expedição encontrou índios hábeis no ofício de pintar cuias. A região de Monte Alegre inicialmente era chamada de Curupatuba, nome dado à tribo local pelos colonizadores, que também deu nome ao rio que banha o povoado. Esse nome sofreu modificações, hoje é conhecido por Gurupatuba. No entanto, os Gurupatubas não eram a única tribo que habitava a região. Relatos históricos e de viajantes apontam para a presença na circunvizinhança de outros grupos, como os Caraboca, os Bubuízes, os Mariaus, os Serranos, dentre outros. Na realidade, a tribo dos Gurupatubas foi a que provavelmente manteve maiores laços com os europeus. No ano de 1639, o povoado de Gurupatuba recebeu a visita da expedição liderada por Pedro Teixeira. Frei Cristóvão de Acunha, responsável pela escrita dos relatórios dessa expedição, teceu elogios às riquezas do Gurupatuba e destacou: primeira povoação ou aldeia que tem os portugueses a favor da sua coroa. A história do município de Monte Alegre no período colonial confunde-se com a história da Igreja Católica. Os religiosos eram quem detinham a habilidade da leitura e escrita, de modo que grande parte da documentação desse período é de origem religiosa. Segundo o historiador Arthur Reis, os religiosos da Companhia de Jesus, padres jesuítas, foram os primeiros a desenvolverem um trabalho de catequese na região amazônica, a partir de 1639. Depois, para Monte Alegre, vieram os franciscanos Capuchos da Piedade. Em 27 de fevereiro de 1758, o governador-geral da Companhia do Grão-Pará, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, eleva o povoado para a categoria de vila. A partir desse momento, o local foi nomeado de Vila Real de São Francisco de Assis de Monte Alegre. Como símbolo da nova situação política, fincou-se um pelourinho na vila. Essa nomeação fazia parte da política portuguesa de garantir a posse do território amazônico sob seu controle. Monte Alegre foi escolhido em referência a uma cidade portuguesa situada na região do Ribatejo. O naturalista brasileiro Alexandre Rodrigues Ferreira, em 1786, passou pela vila de Monte Alegre e registrou o ofício de pintar cuias, realizado pelas Índias. As cuias de Monte Alegre eram admiradas pela beleza e tinham um grande valor comercial. Com essas cuias, os europeus chegaram a fazer escambo com as tribos do Mato Grosso, a preço de ouro. Assim, o povo de Monte Alegre também ficou conhecido por pintacuias. A vila foi elevada à categoria de cidade no dia 15 de março de 1880, com a aprovação da Lei número 970 do deputado Camilo Salgado. O município historicamente apresentou forte vocação para a agricultura e pecuária. Entretanto, a chegada do século XXI apresenta outras fontes de trabalho e renda para a população montealegrense. A exuberante paisagem amazônica, estigmatizada pelas pinturas rupestres pré-históricas, apontam para o turismo científico como uma racional alternativa para o futuro dessa região. Atualmente, mais de 50% da área do município de Monte Alegre é ocupada por áreas protegidas. Dentre elas, encontra-se o Parque Estadual Monte Alegre, PEMA, com uma área de 5.800 hectares, criada pela Lei nº 6.412, desde 9 de novembro de 2001. Para se chegar ao PEMA, saindo-se da cidade de Monte Alegre, utiliza-se a PA 255, uma estrada não pavimentada que possui razoáveis condições de trafegabilidade. Aproximadamente à altura do quilômetro 18, entra-se na MA-01, rodovia municipal, na região conhecida por Campo do Desterro, de onde já se pode avistar os altos paredões de arenito. A primeira comunidade que serve de entrada para o PEMA é a comunidade do Hererê. É um dos primeiros povoados da zona rural de Monte Alegre. Não se pode precisar ainda a data de sua fundação. São necessários estudos para verificar as prováveis tribos que no processo migratório comum naquela época devem ter passado pela região. No entanto,
No século XIX, teve início o processo de colonização com a chegada de famílias portuguesas, que iniciaram um trabalho com agricultura e com criação de gado, principalmente. Além disso, a caça e a pesca eram atividades que sempre fez parte do cotidiano da população da vila. Em 1902, a madame francesa Olga Coudreau passou pela vila e fez registros fotográficos. O primeiro registro das pinturas rupestres de Monte Alegre foi feito pelo naturalista inglês Alfred Russel Wallace, no ano de 1848. Ele escreveu: Os motivos eram inteiramente diferentes, consistindo principalmente em grandes círculos concêntricos que os nativos presumiam representar o Sol e a Lua, e diversas figuras bastante complicadas, medindo 3 ou 4 pés de altura. A reprodução das figuras só foi publicada em 1971 pelos trabalhos do geólogo Charles Frederick Hart. Percorri as fraldas da serra procurando e copiando as pinturas dos indígenas que ali existem, numa abundância extraordinária. Das figuras pintadas sobre a parede ou gravadas nela, já tenho um número muito grande. Em 1933, o geólogo Frederick Cartzel fez uma descrição das pinturas rupestres da Serra do Hererê. Um grande bloco isolado de arenito, cheio de inscrições e desenhos indígenas, representa o monumento sepulcral, visto ter se encontrado uma ossada humana numa cavidade por baixo dele. Parece que ali jazem sepultados chefes indígenas. Entre os anos de 1954 e 1955, o alemão Manfred Rauschers fez os seguintes comentários sobre as pinturas rupestres localizadas nas Serras do Sol e da Lua. Em ambas as serras mencionadas, encontra-se vários desenhos de antigos índios, por vezes em paredes a céu aberto, por vezes em pequenos abrigos. Os símbolos representados combinam em parte com o que, em geral, se pode encontrar entre os índios atuais. Em 1983, integrantes do grupo espeleológico paraense visitaram as serras de Monte Alegre, localizando pinturas rupestres em grutas, grutas Itatupaoca e Gruta do Pilão, e a céu aberto, Serra da Lua, Pedra do Mirante e Painel do Pilão. Em 1986, o arqueólogo uruguaio Mário Conces visitou as serras de Monte Alegre e registrou 6 sítios com pinturas rupestres: Pedra do Mirante, Serra da Lua, Gruta Itatupaoca, Painel do Pilão, Gruta do Pilão e Gruta do Diabo. Entre os anos 1990 e 1993, Edith Pereira, arqueólogo do Museu Paraense Emílio Guild, realizou um estudo detalhado sobre as pinturas da região de Monte Alegre. Além dos sítios que foram mencionados por pesquisas anteriores, no seu trabalho foram localizados mais 8 novos sítios. Até o momento, foram inventariados na região das serras de Monte Alegre 14 sítios com pinturas. E na minha pesquisa eu acabei descobrindo mais sítios. Eu me dediquei no meu trabalho a fazer uma análise mais pormenorizada das pinturas de Monte Alegre, porque tinha feito a documentação, tinha material bastante para isso. Há uma quantidade muito grande de formas que nós chamamos, geométricas, muitos círculos concêntricos, muitas formas de volutas espelhadas, são temas que são recorrentes na região. E figuras humanas, muitas figuras humanas com características muito específicas, diferentes de outros lugares do Brasil. O que marca, o que especifica, o que caracteriza essas pinturas humanas, de representações humanas, é o fato da representação do rosto. São figuras humanas representadas de forma completa, ou seja, cabeça, tronco e membros, sendo que a cabeça há um detalhamento na representação da cabeça, com sobrancelhas, olhos, nariz, boca e, em alguns casos, expressões faciais, uma figura que está sorrindo ou que está com os lábios para baixo, como se estivesse triste. Uma outra característica importante das pinturas de Monte Alegre é o fato de, e muitas vezes, os povos que fizeram, eles aproveitaram saliências, reentrâncias, quebras da rocha para compor figuras a partir disso. Em alguns casos se cria até um volume nas figuras. Isso é uma das características interessantes de lá.
Monte Alegre tem essa particularidade, né? É um estilo de pinturas rupestres que até o momento nós não encontramos um paralelo em outra região. A partir de agora, vamos penetrar no universo do imaginário popular sobre as pinturas rupestres do Pema. O homem viveu e vive cercado de problemas e situações, os quais lhe trazem explicações ou resoluções nem sempre muito agradáveis ou satisfatórias. Por isso, é natural se tentar imaginar a solução de um problema de uma forma mais agradável, mais colorida, mais aceitável. Daí, a necessidade de buscar na imaginação explicações para os problemas de difícil compreensão. Solução fantasiosa das contradições reais. Vejamos algumas visões que compõem o conjunto do imaginário popular sobre as pinturas rupestres do Pema. Como eles acreditam que essas pinturas surgiram? O que significam? Eles dizem, né, que essas pinturas aí elas foram fundadas justamente por Pai Tunaré, né? Eles dizem que foi, né? Eu não tenho, assim, porque ali naquelas pinturas que tem ali na Serra da Lua, como se diz, né? Serra da Lua, lá tem uns desenhos lá, né? Tem a forma de uma palma de mão, assim, com os dedos, né? Assim, direitinho. E tem aquelas letras ali. E o pessoal diz que aquilo ali foi coisas que foram desenhadas por Pai Tunaré. Ninguém não sabe se foi a natureza, a função da natureza. As interpretações sobre as pinturas rupestres de Monte Alegre são muito diversificadas. Na época passada, os índios, eles contavam a visita de uma tribo para outra pela lua. Um dizia ao outro, olha, tá a lua, eu visito para a tribo lá, né? Aí riscava, ali um risco. Aí eles também, né? A mesma coisa, marcavam aquela coisa pela lua, riscava outra. E assim iam riscando, fizeram aquela coisa. E a visita dos índios, de uma maloca para outra, era pela lua. E cada uma visita daquela eles riscavam o calendário deles. E assim por diante, muitas coisas